estou no terceiro ano de elétrica e vou também ajudar aí a ministrar esse curso junto com o Léo. Acho que é bom a gente primeiro dar uma introduçãozinha, né, sobre o Arduino. O Arduino ele é uma plataforma de desenvolvimento para a gente poder desenvolver projetos de eletrônicas e programação com diversas aplicações. Para começar, eu vou explicar um pouco sobre a diferença aqui entre a placa de desenvolvimento do Arduino e o microcontrolador em si. O microcontrolador do Arduino, ele é uma plataforma livre, criada originalmente na Itália, mas ela é uma plataforma livre e ela é livre para que qualquer empresa possa desenvolver sua placa de desenvolvimento com base nela. O microcontrolador em si é essa peça que a gente está vendo aqui na esquerda. Existem os formatos em chip, que são essas menorzinhas, e essas em CI, que são essas mais compridinhas aqui com as perninhas. Já esse chip, ele é basicamente o cérebro do Arduino, o que faz o processamento, o que guarda os dados, o que controla todas as portas do Arduino. Já a placa de desenvolvimento é o que a gente vai usar para desenvolver nossos projetos. Nela vai dentro o microcontrolador, a parte de processamento do Arduino, e também ela funciona para que a gente possa usar essa placa para desenvolver nossos projetos. Então ela tem toda a pinagem para a gente usar e também tem as portas de comunicação. E ela basicamente já resolve metade dos problemas para a gente e a gente só precisa programar, enviar para ela e depois usar a pinagem dela. As placas, elas têm várias, de diversos modelos e vários tamanhos. Basicamente, o que a gente vai ver aqui é a Arduino Uno, que é essa aqui, que é a placa média ali, que a gente costuma usar para fazer a maioria dos projetos. Ela é basicamente igual a todas as outras, só que elas variam no formato, na quantidade de pinos, etc. Também é bem comum usarmos a placa mini, que é essa menorzinha aqui, que basicamente ela reduz o tamanho, consequentemente a quantidade de pinos, e também temos a placa mega, que aumenta a quantidade de pinos, mas também aumenta o tamanho. A gente tem os três principais tipos categorias de pino dentro da placa. Quando a gente programa e envia para a placa, a gente tem que definir quais pinos vão fazer o quê. Mas a gente tem os dois tipos de pinos que a gente comunica, que são os pinos digitais e os pinos analógicos. Mas a placa também, ela contém a pinagem de power, que é a pinagem de energia. Vou começar explicando as portas de power. Então, deixa eu tomar uma água. Ok. A gente conecta o Arduino com base na porta USB, para a gente poder importar o código para dentro da placa, ou a gente conecta ele usando uma fonte de energia, que a gente vai usar, então, essa porta aqui. Depois que a gente importa o código, ele fica dentro da placa. Então, a gente não precisa mais usar a conexão USB, a gente pode usar uma fonte de 9 a 12 volts que ele vai funcionar sem precisar estar conectado ao computador. A gente tem esse primeiro pino, que é o VIN. O VIN, ele tem a função de trazer a tensão de entrada, ou seja, se você estiver usando uma fonte de 9 volts, nesse pino VIN a gente vai ter esses 9 volts. E se você estiver usando a porta USB, ele vai ter o 5 normal do USB. Já o GND é o ground, né, que é o 0 volts, a referência que a gente usa. Ela tem esses dois pinos de GND que é para a gente poder, que a gente usa bastante, então a gente pode conectar em dois pinos diferentes. E a gente tem um terceiro aqui também, desse outro lado da placa. Aqui a gente também tem um pino de 5 volts e um de 3.3 volts, que a gente usa para diversas utilidades. Ele vai fornecer esses 5 volts e esses 3.3 volts. Esse pino de 5 volts, é importante dizer que ele é diferente de VIN, porque o VIN vai fornecer a tensão de entrada, e ela pode ser 5 volts, igual, ou ela pode ser maior ou menor, mas menor não funcionaria, então teria que ser maior. E por fim a gente tem esse pino de reset. O reset, ele tem a função bem simples de, quando você conecta 0 volts aqui, ou seja, ground, a gente reseta a placa, a gente reseta todo o código, porque esse código vai estar rodando em loop aqui dentro da placa, mas quando você coloca 0 volts nessa porta reset, ele começa o código do zero. Ok, agora eu vou falar das portas digitais.
Originalmente a gente tem aqui da 0 a 13, né, que são 14 portas digitais. Porém, a 0 e a 1 a gente não utiliza porque ela está envolvida com a parte ela está envolvida com a parte de codificação do código, então a gente não usa ela. A gente até pode vir a usar em algumas ocasiões específicas, mas não usamos na maioria dos projetos, então eu não vou comentar sobre elas. A gente costuma usar da porta 2 até a 13. Então a gente tem, na verdade, a gente tem 12 portas aí pra gente usar. Ok. Aqui em cima também, do lado digital, a gente tem essas outras duas aqui, esses dois pinos, só que um é um de ground e outro tem a ver com a parte analógica, então eu vou explicar ele depois. A porta digital, na codificação, a gente configura ela para ser ou uma saída de dados ou uma entrada. Inicialmente, o que a gente considera um sinal, a gente pode considerar um sinal como a porta digital ela é de sinal binário. Então a gente tem o sinal high e o sinal low. High, a gente considera também, pode chamar ele de 1 e o low de 0. O que isso significa? Quando você configura a sua porta para ser uma saída, ele vai ser, e você manda um sinal high, você está dizendo para essa porta que ela tem que mandar 5 volts. Então, tipo, se eu configurar a porta como da 13 como saída, ele vai mandar 5 volts quando eu colocar high. E 0 volts ou ground quando eu colocar 0, que significa low. Esse é o sentido da saída das portas digitais, né? Só lembrando que se você vai colocar high ou low, 1 ou 0, isso você coloca no código. Então você pode mudar ela conforme a necessidade. Já quando você configura uma porta digital como uma porta de entrada, isso quer dizer que ela vai receber um sinal, mas é um sinal binário, igual eu falei, 1 ou 0. A porta identifica um sinal como positivo, o high e low, ela vai identificar aproximadamente com esses parâmetros. Um sinal acima de 3 volts, uma tensão acima de 3 volts, ele vai interpretar como um sinal high, então ele vai ser 1. Um sinal abaixo de 1 volt, ele vai interpretar como um sinal low, e ele vai te identificar como 0. Já entre esses dois valores, a placa tem uma certa dificuldade de compreender o que é esse sinal, e esse sinal pode variar, ele vai ficar indefinido. Então, quando você está lendo o que você tem numa entrada, um sinal acima de 3 volts é high, ele vai te responder 1, e um sinal abaixo de 1 volt é low, ele vai te responder 0. Algumas portas digitais também tem esse tracinho aqui do lado. Esse tracinho aqui do lado, ele significa que a porta é um PWM. O PWM ele é um tanto quanto complexo de explicar, mas para ser mais simples de explicar, ele pode te dar uma tensão média de saída variável. O que isso quer dizer? Ele você vai poder configurar como saída, só que você não precisa dizer que ele é 0 ou 1. Você pode colocar um número entre 0 e 255. Quando você coloca 255, ele vai interpretar como high, ele vai jogar 5 volts nessa porta de saída. Quando você coloca 0, ele vai jogar um sinal de 0 volts nessa saída, e qualquer valor entre 0 e 255 que você coloca, ele vai te dar um valor proporcional entre 0 e 5 volts. Certo? Então ele funciona como uma saída analógica, que a gente chama, né? Mas as entradas analógicas estão do outro lado da placa, que é o que eu vou explicar agora. As portas analógicas, que são esses analog in que tem aqui do lado esquerdo. As portas analógicas, elas servem como uma entrada de um sinal que não é binário, ou seja, ele não é high ou low. Quando você tem um sensor, normalmente, se você quer identificar uma variação de alguma propriedade, tipo luminosidade, temperatura, esse tipo de coisa, esses tipos de sinal que você capta, eles não são binários, eles não são 1 ou 0, né? Você quer ver uma variação. Então, a gente tem nas portas analógicas esse tipo de leitura. Agora entra aquela porta AREF que eu falei antes. Ela é uma referência para a porta analógica. Quando você não conecta nada nela, sua referência para a porta analógica vai ser 5 volts. Mas quando você conecta, ela parte então a ser a referência para a nossa porta analógica. Ela funciona basicamente ao contrário da porta PWM que eu avisei, que eu comentei antes. Quando ela está com lendo um valor que é aproximadamente 0 volts,
ela vai te entregar um sinal zero. Quando ela lê um valor aproximadamente 5 volts ou o valor de referência que você coloca, ele vai te entregar um sinal de 1023. Em qualquer valor entre 0 e 5 volts que ela lê, ela vai te dar um valor proporcional entre 0 e 1023. Basicamente, essas são as pinagens que a gente tem no Arduino. Como a gente vai usar elas melhor, a gente vai explicar nos softwares, mas alguém tem alguma dúvida sobre o funcionamento delas por enquanto? Beleza, então. Qualquer dúvida, vocês podem parar a gente e perguntar, fiquem à vontade. Agora acho que o Léo vai avisar, vai começar a falar um pouco da parte da programação, para que vocês possam entender como é que a gente configura cada pino. Beleza, galera. Agora eu vou explicar aqui a parte do software. Então eu vou apresentar aqui. Peraí. Tá todo mundo conseguindo ver a minha tela? Acho que sim, né? Tá. Então, eu vou colocar aqui para apresentar. Bom, o que nem o João falou, o Arduino ele é uma plataforma de a gente fazer protótipos e tal, aberta. Então a gente pode usar ela para a gente fazer nossos projetos e tudo mais. E a parte do software também, ele é uma linguagem de código aberto e tudo mais. Existe um programa que você baixa no seu computador, um software, né? Que a ideia é Arduino, né? Que é onde você vai escrever os códigos para você fazer a configuração da placa e escrever o que ela quer, o que você quer que ela faça. Só que hoje a gente vai usar o Tinkercad, que é um simulador online. Então a gente não vai precisar baixar esse programa aqui, esse software, porque dentro do simulador a gente vai poder escrever os códigos. Mas a parte da escrita dos códigos e como funciona vai ser a mesma coisa, por isso que eu vou explicar. Então, primeiro, a linguagem do Arduino é uma linguagem baseada em C, em C++, certo? E aqui, esse programa ele é um ambiente de desenvolvimento, uma IDE, em que a gente escreve numa linguagem de programação, que é essa baseada em C, e ela possui um compilador que vai transformar isso para linguagem de máquina. E essa linguagem de máquina o Arduino vai poder utilizar para realizar as funções dele. Tá, aí vocês podem ver aqui que existem duas partes principais, que é o setup, né? Essa função é chamada setup, e essa função chamada loop aqui. Bom, primeiro, o que o setup faz? Até está escrito aqui, comentado, né? Coloque o seu código de setup aqui para rodar uma vez. Então, o que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar as configurações iniciais da nossa placa. E isso, tudo que a gente vai colocar aqui, ele vai ser executado uma vez só no início do programa. No início, quando a placa ligar, ela vai executar isso. E o que seriam exemplos de que a gente colocaria aqui? A gente configuraria um pino, se a gente vai falar que um pino tal, ele vai ser de entrada ou saída. Se a gente vai usar um componente, por exemplo, um display, o display precisa ser inicializado, então a gente vai colocar um comando para inicializar ele. Enfim, são configurações iniciais, que vai ser rodado uma vez só, no começo do programa. Aí, como eu falei, um exemplo. Se eu quero definir um pino como saída, dentro do setup, eu vou primeiro escrever essa função chamada pinMode, certo? E ela tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro é qual pino eu estou falando. Então, aqui nesse caso, eu estou falando que o pino 4 vai ser alguma coisa. O que ele vai ser? Eu quero dizer que ele vai ser saída. Então, eu vou escrever output, que é saída. Agora, para definir um pino como entrada, eu posso escrever pinMode, que é a mesma função. Então, agora eu vou falar outro pino. Qual o pino? O pino 5. E ele vai ser o quê? Ele vai ser input, ele vai ser entrada. Existem outras variações que a gente pode colocar aqui, mas a gente vai trabalhar com esses exemplos assim. Todo mundo entendeu essa parte de definir um pino como entrada ou saída e o que coloca aqui no setup? Beleza. Tá.
A segunda parte aqui que a gente tem é o loop. E também está escrito aqui, coloque seu código principal, que ele vai ser rodado repetidamente. Então, o loop, como o nome já diz, é um laço, é uma estrutura de repetição. E tudo que a gente colocar aqui dentro vai ser executado de uma forma contínua, várias e várias vezes por segundo, o Arduino vai rodar. E aqui dentro é onde a gente vai colocar o nosso algoritmo, a nossa sequência de passos da tarefa que a gente quer realizar. Então, se a gente quer detectar uma distância e ligar um LED a partir disso, se a gente quiser... É tudo que a gente vai querer fazer que realmente é o objetivo da construção do nosso projeto, sabe? Basicamente isso que a gente vai colocar aqui no loop, beleza? Tá. Aqui, a gente põe... essa linguagem, ela permite fazer comentários, certo? E o que são comentários? São Léo, pedaços... Oi? o Alan perguntou aqui, ó, o pino pode ser tanto digital como analógico? Sim, aqui no setup, a gente vai configurar um pin mode. A gente só vai falar se ele vai ser de saída ou de entrada. Mas para a gente configurar se ele vai ser analógico ou ou digital, a gente vai colocar, por exemplo, esses pinos 4, 5, 6, 7 e tal, eles são os digitais, que nem o João mostrou. Agora o pino A0, o pino A1, eles são os analógicos. Tanto os digitais quanto os analógicos, né, eles podem ser de entrada ou saída. Pra falar a verdade, o pino analógico ele não necessita de inicialização aí no setup, mas a gente Ah, costuma inicializar. sim. É tipo, mais para deixar claro o que a gente está usando e tal, né? E aí a parte do que a gente, se ele vai realmente usar, se ele vai enviar um dado digital ou analógico, a gente vai escrever no loop, que a gente vai ver mais para frente nos exemplos. A gente vai, quando a gente for enviar um dado ou receber um dado, vai ser dentro do loop. Mas por enquanto é isso do loop, porque para entender melhor ele vai ser fazendo o exemplo prático. Beleza, aí aqui nos comentários, o que seriam os comentários? Essa linguagem permite fazer isso, que é assim, quando você coloca alguma coisa depois de barra barra, são pedaços do código que não vão ser compilados, não vão ser executados. Então por que a gente coloca uma coisa que não vai ser executada? É mais algo para a gente ter uma noção do que está acontecendo, para a gente não se perder na hora de escrever o código e também na hora de ler depois. Porque você pode escrever num dia e chegar em outro dia e não lembrar o que você fez. Então, quando você escreve comentários, é uma boa prática de programação. Então, por exemplo, esses dois comentários do setup do loop já vem quando você cria um sketch, né, quando você cria um arquivo novo aqui. Mas, por exemplo, ali quando eu defini que o pino 4 vai ser de saída, eu posso colocar um comentário logo na frente, definindo o pino 4 como saída, só para eu lembrar depois. O comentário pode ser tanto usado com barra barra, quanto por eu escrever barra asterisco, aí o meu comentário, e fechar com asterisco barra. Mas eu coloquei só a maneira do barra barra. Aí, beleza. Além disso, a gente também tem um extra, digamos assim, que a gente faz fora do setup, fora do loop, que não é uma configuração da placa diretamente, assim. A gente vai escrever coisas aqui fora que vão auxiliar na nossa programação, sabe? Que vai fazer a gente evitar ter confusão e tudo mais. Lembra que lá atrás eu escrevi pinmode 4 output? Que nem o Alan falou, o barra asterisco, asterisco, barra, você pode colocar dentro de várias linhas de comentário. Beleza. Então, quando eu tinha falado que o pino 4 ia ser de saída, toda vez que eu fosse me referir àquele pino, né, qualquer componente que tivesse lá, vamos supor que seja um LED, teria que lembrar que aquele componente está no pino 4. Mas para eu não ter essa confusão, eu posso vir aqui em cima, fora do setup, fora do loop, colocar um hashtag define, pino underline LED, né? Ou você pode dar qualquer nome, tipo LED, pino do LED, pin underline LED, qualquer nome. 4. Isso vai querer dizer o quê? Que toda vez que eu escrever pino LED no código, vai ser a mesma coisa que escrever 4. Então aqui eu posso escrever pin mode, em vez de colocar 4, eu posso colocar pino LED. Mesma coisa. Beleza? Entendido isso? Tá. Beleza. Aí,
Existem também as bibliotecas. E o que seriam essas bibliotecas? Seriam um tipo de código-fonte adicional. Na linguagem do Arduino, ele já tem as próprias funções, alguns próprios comandos, né, como por exemplo o setup, o pinmode, né? Só que quando a gente vai querer realizar uma tarefa mais complexa e mais específica, por exemplo, um sensor específico, um componente específico, ele possui certas contas, certas manipulações que são difíceis da gente mesmo escrever. Então, existem bibliotecas próprias que lá dentro vão ter funções já prontas. Dentro daquelas funções vão ter tudo o que é preciso ser feito, tudo que está de complexo, resumido em um nome. Então, quando a gente adiciona uma biblioteca, a gente pode usar novas funções, novos comandos para um uso específico. Então, como é que eu adiciono essa biblioteca? Eu dou um hashtag include, aí entre esses símbolos de maior e menor, ou entre aspas, a gente escreve o nome dela, .h. Esse aqui é um exemplo da biblioteca do componente sensor ultrassônico. Aí vai adicionar classes, funções, etc. Aí, só para lembrar, essa parte aqui a gente não vai fazer agora, porque, como eu disse, a gente não vai usar esse software em si baixado, a gente vai lá no simulador escrever o código por lá. Mas quando vocês forem utilizar fazer o próprio projeto com o Arduino, para vocês adicionarem uma biblioteca, porque não está no seu computador, certo? Então vocês vão ter que vir aqui em cima em Sketch, incluir biblioteca. Aí você tem duas opções. Você pode vir em gerenciar bibliotecas e pesquisar as bibliotecas que você quiser. Ou você pode entrar na internet, baixar a biblioteca. Essa biblioteca vai ser um arquivo .zip. E você só clicar aqui em adicionar biblioteca.zip. E aí você vai entrar num lugar para você procurar o arquivo dentro do seu computador. Beleza. E também, o que mais que a gente tem que fazer? Como o João falou, existem vários tipos de placa, certo? A mais comum que a gente usa é a Uno. Então, a gente tem que escolher para qual placa, tem que falar para o programa qual placa a gente vai enviar. Então, a gente vai aqui em ferramentas, placa, e escolhe a placa. Que tem vários exemplos, né? O Nano, o Mega, entre outros. E também a gente tem que falar para qual porta USB a gente vai carregar o nosso código, qual porta o Arduino está. Só que, normalmente, quando você conecta o Arduino numa porta, normalmente, né, ele detecta essa porta USB que está conectado no Arduino. E aí você é só colocar aqui. Aí, beleza. Depois que a gente escreveu o nosso código, a gente tem que verificar ele para ver se não tem nenhum erro de sintaxe. Assim, quando a gente verifica, não quer dizer que se ele der certo, não quer dizer que o nosso código vai fazer o que a gente quer que faça. Ele só vai verificar se não tem nenhum erro de sintaxe, que seria algum erro na linguagem da programação. Se não está faltando um ponto e vírgula, se está escrito de algum jeito errado. Mas ele vai executar o algoritmo que você fizer. E aí depois, você vai carregar para a placa nessa setinha aqui. Isso, não, ele não corrige a lógica, ele corrige a sintaxe só, exatamente. Bom, normalmente você não precisa verificar clicando só aqui, porque quando você carrega para a placa, ele já verifica antes de carregar, se não me engano. Que eu sempre faço isso. E bom, a parte do software é isso basicamente, as coisas principais. E agora a gente vai partir para alguns exemplos que a gente vai lá no simulador. Então eu vou mostrar para vocês como é que faz para entrar lá. Certo? Então, eu estou aqui numa guia anônima. Então a gente vai entrar no Tinkercad. Certo? Tinkercad com K, né, .com. E é aqui nessa plataforma que a gente vai fazer as nossas simulações, né, já que a gente não pode fazer presencialmente. E, bom, você não precisa ter uma conta, basta você ter uma conta do Google, por exemplo. Você não precisa se inscrever, você vai só clicar aqui em entrar, né, acredito que todo mundo tem aqui uma conta do Google, né, porque está aqui nessa reunião. Então a gente vai entrar com a conta do Google aqui. Vou entrar com a minha. Vou colocar minha senha aqui.
Tá. Aí, eu vou entrar aqui nessa página principal, beleza? Aí, todo mundo conseguiu chegar até aqui? Todo mundo... Vou esperar um pouquinho até todo mundo entrar e fazer o login com a sua conta no Tinkercad aí. Aí, quem for conseguindo, manda um sim no chat, por favor. Tá. Só esperar mais um pouquinho. Beleza. Não precisa ser da UEL. Pode ser qualquer Gmail. É que o e-mail que é @UEL, ele também pertence ao Google, né? Então, não tem problema. Pode ser qualquer. Mas se não for Gmail também, você só clica lá em se inscrever, né? Mas todo mundo aqui tem a conta do Google. Beleza. Aí, aqui nessa página principal, a gente tem aqui projetos 3D, circuitos, blocos de código e lições. E o que a gente vai usar hoje é circuitos, certo? Aí eu criei um aqui sem querer, aqui só para dar um exemplo, né? Mas aqui não vai ter nada para vocês. Então, todo mundo vai vir aqui em criar novo circuito. Ele dá um nome aleatório aí, meio engraçado, tipo Epic Maimu, mas sei lá. Tá, aí a gente vai estar nessa tela. Todo mundo chegou até aqui? Tá, o pessoal chegando aí. Beleza. Então, para o nosso primeiro exemplo, eu vou ensinar a como acender um LED. Só acender, não fazer piscar. Por enquanto não vai piscar, é só acender mesmo, que é o básico. Então, primeiro a gente vai precisar do Arduino, certo? Então, aqui na direita, aqui nos componentes, a gente vai pesquisar Arduino. A gente vai pegar esse primeiro aqui, Arduino Uno R3. Não pega nenhum aqui de baixo, não. Pega esse aqui de cima, que é só o Arduino mesmo. A gente vai clicar uma vez nele e clicar outra vez aqui na tela. Isso, a gente poderia rolar aqui para baixo, certo? Para procurar ele aqui. Ou a gente pode pesquisar. Pesquisar, dá para todo mundo pesquisar e acompanhar. Beleza, eu coloquei o Arduino aqui. Aí agora, para a gente fazer as conexões, a gente vai usar um protoboard, que é uma placa de ensaio. Isso a gente pode até conectar direto no Arduino, mas é meio inviável. A gente sempre vai usar uma placa de ensaio, né? Que a gente vai pesquisar aqui, ó. Placa de ensaio. Vamos pegar essa placa de ensaio pequena, que é a primeira que aparece. Clica nela, clica na tela. Beleza. Aí, todo mundo conseguiu pegar os dois componentes? Beleza. Tá. Agora eu vou dar um zoom aqui na placa para mostrar uma coisa para vocês. Quem aí já... Tá, onde eu pego a placa de ensaio? A placa de ensaio no mesmo lugar dos componentes aqui. E você escreve placa, ou eu não sei, talvez o seu pode estar em inglês. Deve ser protoboard, tipo, ou board, alguma coisa assim. Breadboard. Acredito que seja algum nome. Beleza. Tá. Aí aqui nessa placa, se vocês notarem aqui no zoom, se eu passar a mão em um pininho desses, vocês vão ver que essa fileira está conectada. E essa aqui também. Mesma coisa com aquelas de cima. E essas aqui do meio, elas são conectadas só que na vertical, diferente das de baixo e da de cima. Quem aí já conhece a protoboard, já mexeu? E quem não conhece, fala aí no chat. Ou liga o microfone também. Tá, conhece? Tá. Então tem bastante gente que não conhece.
Então eu vou mostrar um esqueminha dela aqui. Dá para ver, certo? Então, é o seguinte, as linhas de baixo e as de cima, como eu falei, elas são interligadas na horizontal, né? E essas do meio aqui são interligadas na vertical, que nem eu tinha falado antes. Então, se você for conectar um dispositivo assim, um componente, a gente tem que conectar da maneira correta, certo? Então, por exemplo, quando eu... Peraí, deixa eu ver se a imagem não passa. Tá. Vamos supor que eu queira conectar um resistor. Se eu conectar ele aqui em dois pinos diferentes aqui, só que na mesma fileira, o que vai acontecer? Vai ser a mesma coisa que eu fazer essa ligação aqui, ó. É uma ligação que tem um fio passando e o resistor está basicamente no mesmo ponto. Então esse resistor tá em curto-circuito, certo? Ele está em curto, que a gente fala. Então esse resistor não vai servir para nada, a corrente não vai passar por ele. Agora a maneira correta de colocar o resistor seria ligando em fileiras diferentes. Então tem uma fileira aqui, o resistor liga elas, então a corrente vai poder passar por ele. Pode ser em fileira aqui de cima ou de baixo, pode ser entre fileira uma do lado da outra, né? Tanto faz. Utilizando esse princípio, a gente vai fazer as nossas montagens. Beleza. Então, voltamos aqui, certo? Então, primeiro, para a gente acender um LED. Eu vou pegar um LED aqui, não preciso nem pesquisar, porque ele já está aqui em cima, certo? Clicar nele e ele vai aparecer aqui para mim. Mas se vocês verem, ele tem duas perninhas. O LED, ele é um componente que tem polaridade. Isso significa que ele só pode ser conectado em um sentido no circuito, certo? Ele tem um lado positivo e um lado negativo. Não tem aquele negócio de tanto faz, que nem um resistor. Ele tem um jeito certo de você conectar. E a perninha maiorzinha aqui, que é aquela perninha curvinha, é o lado positivo. O Alan falou, a energia passa pelo lado que tem menos resistência. A parte que é o curto-circuito, é a parte onde tem menos resistência, então o resistor é ignorado, exatamente. Então, beleza. A perninha maior é o positivo e a perninha menor é o negativo. É onde a gente vai conectar o positivo e onde conectar o negativo. Então, vou colocar o LED aqui. Coloquei. Então, toda essa fileira aqui, tudo que eu conectar aqui, eu vou estar conectando o negativo do LED. E nessa da direita aqui, vai ser conectado ao positivo do LED. Beleza? Tá. Agora, eu vou fazer o seguinte. Essas fileiras aqui de baixo ou de cima, a gente, como convenção, a gente usa elas para fazer alimentação, certo? Então, é onde a gente vai conectar o negativo, o ground, e o positivo. Por enquanto, eu vou conectar o ground aqui, certo? Então, eu vou pegar o GND aqui do Arduino, clicar, puxar um fio e aí colocar em qualquer lugar dessa fileira. Vou colocar no primeiro pino. Vou colocar ele de preto, porque é uma convenção. Podia ser de qualquer cor, tanto faz fisicamente isso. Só que por convenção a gente usa o preto para usar como negativo e o vermelho como positivo, né? Como o high, né? Tá. Então, a gente alimentou toda essa fileira, alimentou, né, com 0 volts. Então, tudo que a gente conectar nessa fileira vai estar com a referência de 0. Agora a gente precisa conectar essa fileira negativa ao LED. A gente poderia usar um fio, mas eu vou usar outra coisa, que é um resistor. Mas por que eu vou usar um resistor? Porque o LED, ele funciona com 2 volts, se eu não me engano. E lembra que a gente vai querer ligar o Arduino por um comando, quer dizer, ligar o LED por um comando lá, e a gente vai usar uma porta digital para isso. Só que lembra que nem o João falou, a porta digital vai enviar 5 volts. Só que o LED precisa de 2 para funcionar. Então, se a gente enviar 5, a gente vai queimar o LED. Então, o que a gente faz? A gente usa um resistor para provocar uma queda de tensão, certo? Aí, esses 5 volts vai se dividir entre o LED e o resistor. E aí tem como fazer uma conta, né, usando a lei de Ohm lá e tal, para descobrir o valor ideal, assim, perfeitinho dessa resistência, para que essa resistência, esse resistor, ele provoque uma queda de tensão de 3 volts e sobre só 2 para o LED. Mas eu vou usar um resistor aqui de valor de 330 ohms, que normalmente a gente usa no laboratório, que a gente tem disponível, assim.
Então eu vou pegar um resistor, clicar nele aqui, e vou conectar a fileira negativa com o pezinho do LED aqui. Aí eu clico e na resistência eu coloco 330 e seleciono aqui ohms, não quilo-ohms, ohms. Aí ele tem que ser laranja, laranja, marrom, né, que é o código de cores aqui. Certo, todo mundo conseguiu fazer essas conexões e entender até aqui? Beleza, o pessoal conseguiu. Tá, aí agora o que eu vou fazer? Eu vou usar um pino digital para enviar um sinal alto, que é 5 volts, para ligar o LED. Então, por exemplo, eu vou pegar o pino 2, clicar nele aqui, né, o pino digital, e colocar ele aqui na fileira onde está o pezinho positivo. E aqui eu vou deixar verde mesmo, porque é uma saída digital e tal. Aí, beleza. A gente conectou. Então, teoricamente, a parte física está montada. Agora a gente tem que ir para a programação, para fazer o que a gente quer. Então, o que a gente faz? A gente clica aqui em cima, em código. Ele vai estar nesse formato de blocos, que é um negócio mais educativo, assim, para você aprender. Só que a gente vai usar em texto, que é que nem o que eu expliquei, e é o que a gente vai usar sempre na hora de fazer projetos, porque a gente pode escrever uma coisa mais complexa e tudo mais. Né? Tem certeza que quero escrever em texto? Sim. Tá. Aí, esse Tinkercad, esse programa aqui, né, esse software, esse simulador, quer dizer, ele já escreveu uns códigos aqui, né, ele deu um spoiler. Então eu vou apagar o que está dentro do loop e o que está dentro do setup, né, entre as chaves aqui. Vou deixar vazio aqui, beleza? Todo mundo conseguiu abrir aí o código, certo? Tá. Beleza. Então, vamos primeiro definir aquilo que eu falei para a gente não se perder, para a gente lembrar que o pino do LED é o 2. Então, eu vou fazer assim, ó, define pino underline LED 2, certo? Igual eu falei lá no slide. Então, a gente vai falar aqui, todo lugar que a gente escrever pino LED é a mesma coisa que escrever 2. Certo. Agora no setup. O que a gente tem que fazer aqui nesse setup é configurar o pino 2 como saída, certo? Configurar o pino do LED como saída, porque a gente vai enviar um dado, falar para acender. Então a gente vem aqui e escreve pin mode, o P minúsculo e o M maiúsculo. Então a gente vai falar, o primeiro argumento é qual pino eu estou falando. Então eu estou falando do pino LED. E o segundo argumento é o quê? Ele vai ser de saída ou de entrada? Então vai ser de saída, output. Se alguém ver que eu digitei alguma coisa errada aí, avisa. E não esquece do ponto e vírgula no final, né? Porque precisa. Tá. Pin mode configurado. Agora, aqui no loop é a tarefa que a gente quer fazer mesmo, certo? Então, a gente quer que o LED acenda. Aí agora eu vou introduzir o primeiro comando para vocês de enviar um dado por meio de uma porta digital. E ele chama digital write, que significa escrever pela porta digital. Então, digital, né? Começa com um D minúsculo, write. Tá muito pequeno, pessoal? Vocês acham que precisa aumentar? Como dar um zoom? Posso dar um zoom aqui. Acho que até fica melhor. Acho que tá melhor agora, né? Tá. Deixa eu dar pra ler. Aí, digital write, certo? E aí, o que eu vou fazer? Esse digital write, que é escrever por um pino digital, tem dois parâmetros. O primeiro é qual pino eu vou falar, qual pino eu vou fazer isso. E eu quero saber se ele vai mandar high ou low. Porque eu quero mandar 1 ou 0, alto ou baixo, certo? Então, qual pino ele vai mandar? É o pino LED, certo? E eu quero que ele mande um sinal alto. Então, eu posso escrever tudo maiúsculo, high, assim. Ou eu posso colocar 1, mesma coisa. Vou escrever high aqui.
ponto e vírgula, e beleza. Agora, né, se eu não fiz nada errado, quando a gente clicar aqui em cima em iniciar simulação, é para o LED simplesmente acender. Ele só vai acender. Ó, acendeu. Todo mundo conseguiu. Esperar agora o pessoal fazer aí. E até falar que conseguiu fazer isso. Deu certo? Conseguiu? Tá. Beleza. Acho que todo mundo conseguiu, praticamente. Facinho, né? Só ligar. Agora, eu vou fazer outra coisa, que eu vou fazer esse LED piscar a cada 1 segundo. Ele vai ficar 1 segundo ligado e 1 segundo desligado. Isso repetidamente, dentro do loop. Então eu vou parar a simulação aqui para eu poder editar de novo. Então eu venho aqui em parar. Agora eu posso mexer de novo. Então como é que eu faço? Eu vou fazer o seguinte. Eu venho aqui. Então eu comecei o loop com ele ligado, certo? Então eu quero fazer que ele permaneça ligado por 1 segundo. Eu vou escrever o seguinte. Delay, que é uma funçãozinha que vai dar uma espera. E eu vou colocar 1000. Por que 1000? Porque o parâmetro do delay é em milissegundos. Então 1000 milissegundos é 1 segundo, basicamente, certo? Então ele vai esperar 1 segundo. Tá, agora, depois disso, eu quero que ele mande um sinal baixo, eu quero que ele desligue. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um digital write e no LED low ou zero, qualquer, tanto faz. E eu quero que ele permaneça desligado por 1 segundo, certo? Então eu vou dar outro delay, 1000, certo? Então assim, o que ele faz? Ele começa como alto, espera, fica low, espera um pouco e depois volta, porque é um loop, certo? Então, se eu não escrevi nada errado de novo, é para ele, a hora que eu clicar aqui em iniciar a simulação, funcionar. Aí, tá piscando a cada 1 segundo. Todo mundo conseguiu fazer isso? Tá. Quem não conseguiu, Alan, por exemplo, o que deu de errado ou só não deu tempo ainda? Foi, boa. O que aconteceu com quem não conseguiu? Não tá acendendo. Tinha funcionado o primeiro código? Ver se não falta ponto e vírgula é uma boa. Deixa eu ver o chat. Output. Tá, o seu não nem acendeu. É isso que aconteceu? Que estranho, parece certo, né? Você clicou lá no inverso simulação lá? Quer dizer, no iniciar simulação? Vocês... Tá, então se o código tá certo, provavelmente vocês fizeram alguma conexão errada então na placa aqui, provavelmente. Então vê se vocês puxaram o GND certo aqui para essa fileira primeiro, vê se está tudo certinho, né? Vê se vocês colocaram um LED com a perninha. Tanto faz, qualquer um dos dois GND, sim. Aí depois vocês podem ver do LED, né, que eu falei, e depois vocês veem se o resistor, uma ponta dele, tá nessa fileira do negativo,
e a outra ponta está aqui nessa coluna do negativo do LED. Vê se está certo. Só bom lembrar a polaridade do diodo ali também, né, do LED. Isso. Olhar porque a perninha que tem a dobrinha e a perninha que tá reta. É. E aí, por final, né, olhar se você... No seu código, né, você colocou o pino LED 2, então você tem que ver se você puxou o 2 mesmo, ou vai que você puxou um sem querer, porque ele é o segundo, né, porque o 2 é o terceiro, né, já começa do zero. Então, vê se você puxou do 2 aqui para a fileira do lado aqui, que é onde é o positivo do LED. Vê se dá certo. Tá tentando aí? Como é que tá? Ainda tá a mesma coisa? Tava certo as conexões? Ó, o do Jonas, o define ali tá com um A. Aí tira aquele A ali. É só define, né? Define. E aí você colocou pin underline 2. Só que é a seguinte: você primeiro escreve pin underline LED e depois 2. Você dá um nome e depois fala qual pino você está se fazendo a referência. Ó, Alan, então não sei, cara. Porque se o código tá certo. Aí, do Félix deu certo. Olha, eu vou. A gente vai resolver esse problema aqui, então, daqui a pouco. Pode ser. É, por onde você vai mandar? Como é que você vai mandar? Mas vai mandando o print, que agora eu vou passar uma atividade para vocês, para todo mundo fazer. Eu vou dar um tempinho e depois eu corrijo, né? Vou dar o gabarito. Então, o que eu quero que vocês façam, enquanto isso, enquanto o Alan me manda o print. Ah, tá. Ó, eu vou mandar o código desse do piscando aqui no Meet, né? Para vocês não se enganarem. Agora que já está explicado o código, né? Acho que pode mandar. Beleza. Agora, a atividade que eu vou passar para vocês vai ser a seguinte: eu quero que vocês pegam e façam dois LEDs piscando, só que alternadamente. Enquanto um está aceso, o outro está apagado. Enquanto o outro está apagado, o outro está aceso. Aí, isso vocês vão usar mais uma porta digital e tal, mais um resistor, mais um LED. E aí é só adicionar mais algumas linhas no código aí que vocês conseguem fazer. Né? Essa é a primeira atividade aí. Então, vou deixar aqui e vou dar um tempinho.
Gente, se alguém já tiver conseguido fazer ou não tiver conseguido fazer ainda, tiver com alguma dúvida, pode mandar no chat ou abrir o microfone aí e falar, fica à vontade. Beleza, tem uma galera que já tá conseguindo fazer, daqui a pouco a gente já vai pro próximo, então. Tá, acho que bastante gente já conseguiu. Estou resolvendo o problema aqui com o Alan, mas então, para quem tiver não fez totalmente ainda e tal, eu vou mostrar como faz. Então, vou parar a simulação aqui que estava acontecendo, né? O que que eu faço? É bem simples. É só eu pegar o LED aqui, eu posso copiar com Ctrl C e colar ele aqui. Vou colar em outra fileira. Vou copiar esse resistor aqui também e colocar aqui, igual com o outro, né? Negativo, beleza. Agora eu vou usar a porta 4, tanto faz, posso usar, né? Até a 13 aqui. Vou botar aqui na perninha direita. E aí eu vou botar, sei lá, amarelo, tanto faz. E aí aqui no código, bom, aqui tá pronto. Aí aqui agora no código, o que que eu faço? Eu vou dar um define. Eu vou chamar o primeiro LED de pino LED A e o segundo de pino LED B. Eu vou chamar de 4. Então eu tenho que definir dois pinos aqui no setup, ou seja, o A e o B vão ser de... Opa, eu escrevi 5 aqui, né? 4. O A e o B vão ser de saída, certo? Eu defini aqui, né, que um vai ser o 2 e o outro vai ser o 4. Beleza, configurado no setup. Agora eu vou colocar no loop bem simples. Enquanto um tiver, né, aqui eu estou fazendo o A piscar. Então enquanto o A tiver high, eu vou escrever low para o B. Então eu vou copiar a mesma linha de código. B, low, B, high. Então é bem simples. Aqui o A está aceso e o B apagado, e depois o A vira apagado e o B aceso. Né? Então acredito que vai dar certo. Bom, é isso aí. Só tá acontecendo isso, né? Com quem deu certo aí. Todo mundo conseguiu entender, conseguiu fazer. Como é que foi? Foi difícil? Tranquilo? De boas? Bom, tá. Beleza. Então agora o João vai fazer a próxima atividade, o próximo exemplo, que vai apresentar outra coisa aí. Vou deixar com ele. Bom, gente, vamos começar agora a
trabalhar com as leituras, né? A gente tem os dois tipos de leitura. A gente tem a leitura digital e a leitura analógica. Eu vou começar explicando para vocês da leitura digital, para daí a gente partir para a analógica. Ok. Tá todo mundo conseguindo ver? Tá transmitindo a tela já? Beleza, então. Agora, vocês podem até manter aí o modelo que o Léo fez, mas a gente vai começar a mudar algumas coisas. A primeira coisa de tudo, a gente estava usando o pino do LED, o 2 a gente pode manter ele, mas agora a gente vai criar um segundo que vai ser um pino para a gente poder usar um botão, por exemplo. Então a gente vai colocar um pino do botão e eu vou colocar ele como pino 7. O que a gente vai fazer? A gente vai, para usar a porta digital, como a gente estava explicando, ela é uma porta que ela só aceita o sinal binário, ou seja, ela só aceita um positivo ou negativo. Então aqui, poucos sensores vão funcionar direito aqui nas portas digitais, mas ela serve para a gente poder captar alguns sinais, por exemplo, de um botão, né? Então o que eu vou fazer? A gente vai usar aqui um botão. Eu vou rodar ele aqui na tecla R e eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui o meu pino 7 em uma perninha do botão. O botão a gente coloca aqui, entra no meio da protoboard. E a outra perninha do botão, eu vou colocar o 5 volts. Então, em um lugar aqui, o 5 volts. E na outra, eu vou colocar a perna 7. O que acontece agora? Quando a gente tem o botão assim, ele não vai estar lendo, ele não vai estar lendo nada enquanto esse botão não for pressionado. No momento que eu pressionar o botão, ele vai fazer um curto-circuito entre o 5 e o 7 aqui, e ele vai começar a ler os 5 volts. Só é importante aqui, uma coisa que eu fiz errado, a gente tem que colocar um resistor. Por quê? Porque a porta 7 ela vai funcionar como um ground quando eu colocar os 5 volts aqui. Então, se eu não colocar um resistor, a gente vai ter, bem basicamente pela lei de Ohm, a gente vai ter uma corrente que vai estourar e ela não vai danificar o Arduino. O Arduino tem um sistema anti-curto-circuito que desliga a placa na hora, mas a gente precisa de um resistor para fazer isso funcionar. Então a gente vai colocar aqui um botão, um resistor e a perna na 7 que a gente estava falando. Eu vou fazer um programa bem simples, que é basicamente para quando eu apertar um botão, o LED ligar. Eu nem preciso usar os dois no Arduino, mas é só para vocês entenderem a função da porta digital. Eu vou continuar usando a porta 2 para ligar um LED aqui também, em algum lugar, igualzinho eu vou usar o GND daqui dessa vez, igualzinho o Léo estava explicando pra gente. O resistor a gente vai colocar ele de 330 e tudo mais. O LED eu vou colocar ele aqui. Vou rodar o LED e vou colocar ele por aqui também. Nossa, vai ficar confuso. Eu vou colocar você aqui e aqui no GND. Então, o que a gente vai ter? A gente tem... Nossa, ficou extremamente confuso, desculpem. A gente tem aqui um LED que a gente tem um botão na porta 7 que a gente vai ler e o LED na porta 2, igual estava no último código de vocês. A gente vai colocar um resistor aqui. Ele não precisa ser um resistor, ele pode ser de 330 igual era o outro. Eu vou até colocar ele de 330 também. E o que eu quero que aconteça? Eu quero que no momento que eu aperte o botão, que o meu código leia o que está escrito nesse botão, e quando o botão for... Eu vou até fazer diferente, eu vou colocar quando o botão for low, ele vai acender o LED. Ou seja, quando eu apertar o botão, eu quero que o LED desligue. Basicamente isso. Como é que eu tenho? Eu tenho agora aqui o pino do botão e o pino do LED na programação.
Agora que vem a parte que importa para a gente poder diferenciar o pino do botão do pino do LED. Aqui, eu vou colocar aqui o pino do botão como input. Input, assim. A partir de agora, esse pino ele vai estar funcionando como uma entrada. Então, a gente vai poder usar ele como a entrada que vai ler esse sinal. O que eu vou querer fazer aqui? Aqui dentro do meu código, a gente vai ter que conseguir ler o valor que o set está dando. Como é que a gente faz isso? Em C, eu não sei se vocês entendem muito de C, vocês podem avisar isso no chat, assim, oi, esse fio vermelho está saindo 5 volts para a parte do power ali, né? Isso, exatamente. Está saindo 5 volts ali do power. Vocês podem me dizer se vocês entendem mais ou menos de C, o básico, pelo menos, para eu poder ter uma noção? Sim, o básico. Alguém não entende, tipo, nada assim? Uhum. Tá, tudo bem. A gente vai usar. Tá. A gente vai usar pouca coisa também. É bem tranquilo. O que a gente vai usar? O if e o else. Eu acho que isso é provável que vocês já saibam usar. Eu vou primeiro ter que criar uma variável. Essa variável vai ser responsável pela leitura do nosso pino digital 7 aqui. Como é que eu vou fazer isso? Int, que é a nossa variável normal que a gente cria no C, né? E eu vou colocar aqui, ó, leitura, o nome dela, igual, e aqui que vem a parte, ó, digital read. A gente estava usando para escrever digital write, agora é o read, né? E aqui o nosso pino do botão, e só, ele não vai mais nada aqui. Por quê? Agora a gente vai estar associando essa variável leitura ao nosso botão set. Quando eu apertar o botão aqui, esse sinal aqui ele vai virar 1, então esse leitura vai ser 1, e quando o botão não estiver apertado, ele vai ser 0, e a gente vai ter aqui no leitura o valor 0. Agora a gente pode trabalhar com esse valor de leitura para a gente poder trabalhar nosso código. Como eu disse, eu quero um botão que um LED, o LED fique aceso enquanto o botão não está pressionado, certo? Então o que eu vou fazer? Digital write, o nosso LED do botão, né? O nosso pino do botão, pino do LED. E eu vou colocar high. Por quê? Porque enquanto o botão não estiver apertado, ele vai estar no high, certo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tudo bem. E agora a gente vai usar um pouco da programação, né? A gente vai colocar aqui o if. O if, acho que todo mundo sabe, né? Ele vai ver se a nossa variável de leitura for igual a high. A gente pode escrever tanto high aqui como 1. Eu vou usar o 1, mas vocês podem usar high, não importa. Aí, a gente vai colocar if leitura igual a 1. A gente coloca chaves, né, de padrão da linguagem C. Ô, João. Oi. O pessoal tá pedindo para dar um zoom na tela aí. Um zoom, claro. Acho que poderia só ir um pouco mais devagar também, para acompanhar. Beleza? Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. A gente coloca as chaves aqui, as chaves que a gente precisa colocar depois do if. E quando a leitura for 1, a gente tem que desligar o nosso pino do LED, certo? Então a gente vai copiar essa função digital write aqui dentro e a gente vai escrever low. Ok, agora eu vou recapitular o código aqui para ver se vocês entenderam bem. Para explicar de novo, só para deixar claro. A gente definiu o pino de saída do LED e o pino de leitura do botão. Aqui no setup, a gente vai colocar o pino do LED como output para a gente poder escrever a variável, a saída nele, e o pino do botão para a gente poder ler, a gente vai colocar input dentro do pin mode. No loop, a gente está criando a variável de leitura para a gente saber qual que é o valor que ele está lendo no pino do botão, no nosso botão.
Normalmente, quando o pino não estiver aceso, isso aqui a gente tem que até colocar no else. Quando o pino, a gente quer que ele acenda quando o botão não está aceso. Então, se o valor da leitura for 1, ou seja, o botão está apertado e a gente está lendo o valor high, o digital write, a gente vai escrever digital write pin do LED low, porque a gente vai desligar ele quando o botão está apertado. E agora a gente vai usar o else, né? O else, ele vai, é o que acontece se o if não for ativo. Então, se o valor de leitura, for 0, que seria o contrário do 1, a gente vai ter o digital write pino do LED high. Eu não sei se deu para todo mundo entender aí. Se quiser, não sei o que eu tô fazendo. Se quiser, meu Deus, como é que eu cancelo isso? Nesk. Deu certo. Ele não quer deletar. Ctrl Z. Funciona, né? Não, mas ele tá no código. Eu realmente não estou entendendo o que está acontecendo. Tenta dar um Ctrl X aí, sei lá. Aí. Tem que fechar o código. Tá, eu não sei se deu para todo mundo entender. Como que gira editor? É a tecla R que gira as coisas. Tá, então teoricamente quando eu apertar o botão agora é pro LED desligar. Já não deu certo. Ótimo. Gosto quando não dá certo meu código. Bom. Tá. Entendi o que está acontecendo. O que a gente precisa fazer também é colocar esse pino aqui no GND. Eu vou explicar a parte da parte analógica. E eu me embolei aqui explicando a parte digital. O que eu vou fazer aqui... Nossa, é muito... Tá. Eu vou ligar aqui o negativo do meu botão. O que acontece no botão é que esses dois terminais aqui eles estão em curto-circuito. Então, enquanto ele tiver... Não tá dando certo, é incrível. Ô, Leo, se você quiser explicar melhor essa parte do digital read, que eu ia focar na digital, na log read. Tá, peraí. É que eu tô vendo aqui, parece que eu vou ter que fazer uma configuração do input, colocar pro app lá, porque talvez mudou alguma coisa no Tinkercad, mas eu não tenho certeza, peraí. Tudo bem. Eu acho que esse botão aqui, eu testei o botão mais cedo, ele tá... Não sei. Tá. Eu acho que tá ficando meio confuso aqui, gente. Desculpem a minha confusão aqui. É porque o, o digital read aqui, eu vou ter que mudar algumas coisas. Porque o botão, ele não tá querendo cooperar. Talvez assim funcione, mas se funcionar... Não, ele não quer funcionar, eu não tô entendendo direito, sinceramente. Oh, caramba. Vamos usar então esse outro interruptor aqui, porque ele é melhor do que o botão. Eu não quero usar o botão, porque o botão ele é bem chato de usar.
o interruptor eu tenho certeza que vai funcionar. Ó, vamos lá. O circuito do botão do LED a gente vai usar o mesmo de antes. O botão aqui do Tinkercad, eu não sei se eu estou usando ele errado ou o que é, mas os botões que eu já usei na prática, eles costumam funcionar. Agora aqui ele não está me ajudando muito, não. Beleza, a gente vai usar o mesmo circuito do LED, mas agora a gente vai usar esse interruptor aqui, porque ele é melhor. O que eu vou fazer? O interruptor é bem simples. Enquanto o interruptor está de um lado, você consegue ligar dos dois lados do interruptor, tá? Ele troca os lados. E enquanto ele está aqui do lado de baixo, ele está ligando essa perna, esse terminal 1, com o terminal comum. Quando eu apertar ele aqui na simulação, ele vai trocar para o terminal 2 com o comum. Entenderam? É bem simples. Então, eu vou deixar ele aqui. Nesse momento, eu vou deixar ele aqui. No terminal 1, eu vou deixar ele no terra. Então, eu vou ligar aqui meu terra no meu circuito, normal. E vou. Calma aí. E vou ligar. Deixa bonitinho. E vou ligar o terra no terminal 1. Certo? A gente vai ligar o terra no terminal 1. E nesse terminal comum, eu vou colocar ele sim lá no 7. Eu vou colocar então esse terminal comum lá no 7. Deixar aqui ele mais bonitinho. Eu vou colocar o terminal comum no 7 e esse terminal 2, esse eu vou colocar lá no high. Opa! Esse eu vou colocar lá no 5 volts do Arduino. Então, o terminal 2 no 5 volts. Beleza. Deixa eu deixar ele mais bonitinho aqui para vocês verem. Tá certo. Então, o que acontece? Nesse primeiro momento, enquanto o terminal 1 está com o comum, no 7, ele vai estar lendo o valor de GND. Quando eu apertar aqui no switch, ele vai estar ligando o terminal 2 com o comum. Então, no 7, que é o nosso pino de leitura, ele vai estar agora com 5 volts. Entenderam? Então, quando ele estiver embaixo, ele vai estar lendo low, e quando ele estiver em cima, ele vai estar lendo high. É mais simples do que o botão, porque o botão ele tem aquelas 4 saídas e eu acho que aqui elas estão meio confusas com o que eu uso na prática. O código, eu acredito que ele esteja normal, que ele não tenha nada de errado. Acho que os botões estão não costumo usar botão normalmente não, mas vamos usar esse switch aqui que eu tenho certeza que ele vai funcionar. Então tudo bem. Lembrando, ó, comecei a simulação, o código é o mesmo, né? E aqui, o nosso switch está para baixo. Então, aqui no loop, o que está acontecendo? A leitura está dando o valor low, porque o nosso switch está conectando o GND com o 7. Então, ele está lendo 0. E daí, ele cai nesse caso do else, porque ele é diferente de 1. Então, ele está ligando nosso LED. No momento que eu virar ele aqui, ele está ligando agora os 5 volts no nosso pino 7. Então, ele está começando a ler agora o sinal high. E esse valor de leitura vai começar a ser 1. Agora que ele é 1, ele vai cair dentro desse caso do if, que vai transformar o nosso pino do LED em low. É isso, é bem simples. Desculpem a confusão com o botão ali no switch. Funcionou direitinho. Vocês conseguiram entender a montagem do circuito? Porque ela está um pouco mais confusa dessa vez. Tem alguém com alguma dúvida em como é que isso daqui funcionou? Poderia mandar o pino comum para o lado positivo do LED. Sim, só que aí eu queria, claro que poderia ter feito isso, era bem simples, só que eu queria ensinar para vocês como é que a porta digital ia funcionar para a gente fazer essa leitura. Só para vocês entenderem, principalmente a parte aqui da programação da leitura de um pino digital. Tem mais alguém com dúvida, com alguma questão?
Ô, João, a Sarah tinha falado ali no chat que ela acha que o botão do Tinkercad tinha que fazer ligações na diagonal. E pode ser, né? Eu acho que sim mesmo. É que eu não costumo usar muito botão, e quando eu uso botão é um botão que é um pouco diferente. Mas é isso, deve ser isso provavelmente. Mas tudo bem. Agora, se alguém mais não conseguiu fazer a montagem ou tá com alguma dúvida, parou lá atrás. Beleza. Então eu vou começar agora a explicar um pouco da parte analógica. O que a gente vai usar na parte analógica, por enquanto eu não quero explicar muito do PWM. O PWM eu acho que a gente vai deixar provavelmente para próxima parte do curso. Ou não sei se vai dar tempo hoje, mas eu quero explicar a parte analógica de leitura inicialmente, que eu acho que é a parte que a gente vai mais usar. O que eu vou explicar basicamente, vocês podem deixar esse circuito montado aí, mas eu vou excluir essa parte aqui da leitura digital pra gente. Talvez a gente continue usando LED, mas o que eu quero explicar agora é aqui embaixo a parte analógica. Como eu expliquei, a parte analógica, ela vai ler um valor, ela vai ler a tensão, e a tensão entre 0 e 5 volts, ela vai fazer o esquema de transformar esse valor entre 0 e 1023, variando aí de acordo com como sua tensão varia. Para a gente poder mostrar esse valor, a gente vai usar aqui a porta serial no Arduino. A porta serial aqui no programa, ela fica aqui embaixo, o monitor serial. Lá na ideia é um pouco diferente, mas não muda quase nada. O que a gente vai... A porta serial, ela vai funcionar para mostrar valores para a gente do que o Arduino está captando. Então, quando eu coloquei aqui aquele valor de leitura, eu podia ter usado a porta digital para mostrar esse valor para a gente. O que a gente vai fazer aqui é ler o valor de um potenciômetro, inicialmente, para começar. O potenciômetro, você pode pesquisar aqui, ó, apesar de que ele está aqui já, então não precisa ler, não, procurar não. O potenciômetro é esse carinha aqui. Ele funciona basicamente assim, ele tem esse negócio que você pode girar. O meio, ele vai, a ponta, uma ponta está de um lado e a outra do outro, ele é um resistor que vai variar de acordo com conforme você gira isso. Esse daqui eu não sei de quantos K ele é, tá escrito aqui 250K. Eu vou mudar para um de 10K, porque eu acho que é o médio que a gente usa. Então eu mudei ele aqui para um valor de 10K. O que acontece? Quando a perninha do seu, quando esse pininho aqui que você gira, ele tá aqui embaixo, ele vai estar com uma resistência de 0 ohms esse pino, esse terminal 1 e esse limpador, que é o comum, que a gente costuma chamar de comum. Limpador, não sei por que está aqui limpador. E quando ele está completamente aqui do outro lado, ele vai estar lendo o máximo da sua resistência, ou seja, ele vai estar lendo 10K, quando ele está entre o terminal 2 e o comum. Então, o que a gente vai fazer? Esse limpador a gente vai colocar numa porta analógica de leitura. De um lado, a gente vai colocar o nosso terminal no 5 volts e do outro lado a gente vai colocar no ground. Eu não vou usar aqui a protoboard, mas acho que... eu vou até usar, porque é melhor para eu poder explicar. Vamos pegar aqui a protoboard de novo, vou colocar uma outra aqui e vou colocar o nosso potenciômetro nela. Vou fazer de novo. Eu vou conectar aqui, ó, dessa vez, eu já vou deixar aqui pronto. No 5 volts e no GND. Os 5 volts eu vou deixar aqui nesses pinos positivos e o GND eu vou deixar nos negativos. E vou conectar aqui no nosso potenciômetro. Eu vou colocar aqui onde fica o terminal. Nossa, é horrível isso aqui. Eu vou colocar aqui, ó, um negativo aqui e eu vou colocar o positivo aqui, assim.
Vocês estão entendendo que é simplesmente colocar os 5 volts aqui e o GND aqui. Nessa coluna e nessa coluna aqui. Já do meio, onde é o nosso comum, eu vou puxar lá na porta analógica. Eu vou colocar aqui na A0. Agora a gente tem a seguinte. O nosso potenciômetro ele vai vir aqui, ele vai encobrir os nossos cabos, mas eu espero que vocês tenham entendido que a gente vai colocar no terminal 2 o GND e no terminal 1 os 5 volts. E na porta do meio a gente vai ligar na nossa porta analógica. Certo? O que acontece agora? Quando a gente estiver aqui na simulação e a gente começar a girar esse potenciômetro, o que acontece? Quando o potenciômetro está muito para a esquerda aqui, ele vai começar a ficar próximo de 5 volts. Quando o potenciômetro está muito para a direita, ele vai ficar próximo do GND. Então, esse valor que a gente vai ler aqui, eu posso até pegar aqui um multímetro para mostrar para vocês, ó. Eu vou colocar aqui no GND. E a porta positiva eu vou colocar também nesse nosso comum. Tá certo? Isso aqui vocês não precisam fazer, vocês podem só assistir aqui que eu acho que já vai dar para entender o potenciômetro. Ó, quando eu começar a simulação aqui, você está vendo que está dando 100 milivolts, ou seja, muito próximo de zero. Quando eu colocar ele aqui, começar a subir, vocês estão vendo que o valor está subindo? Ó. Eu vou mudar as cores aqui só para deixar mais bonitinho para vocês entenderem. De novo. Ó, a parte do multímetro vocês não precisam reproduzir, tá? Só observar aqui, ó. Então, o que a nossa porta analógica vai estar lendo é isso aqui, ó. Quando eu começo a trazer esse potenciômetro muito para cá, ele fica 5 volts. E quando eu começo a trazer ele muito para a direita, ele vai se aproximando de zero. Até chegar em zero completamente. Então, isso também é o método que funciona a maioria dos sensores. Quando a gente tem sensor térmico, ele também varia assim. Ele vai começar a variar essa resistência de acordo com a variação da temperatura. O sensor de luminosidade também varia a resistência de acordo com a luminosidade no lugar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa leitura. Tá, eu vou tirar aqui o multímetro. E a gente vai começar a vir agora para o código. Como eu falei, a porta analógica ela não precisa de inicialização. Mas, para deixar o código bonito, a gente pode colocar aqui, ó, pin mode. E daí, para você identificar uma porta analógica, a gente escreve o A antes do número. Então, como eu liguei ela ali no A0, a gente pode colocar aqui A0 e input. Porque as portas analógicas de leitura são sempre input. Tudo certo? Vocês conseguiram reproduzir aqui a parte da montagem aqui por enquanto? Beleza, acho que a maioria das pessoas conseguiram. Tá. Então agora a gente vai escrever aqui o nosso código. A gente vai criar de novo outra variável. E outra coisa. Como a gente vai usar o monitor serial ele precisa de uma inicialização. Então aqui no setup a gente vai escrever o seguinte: serial, que é o jeito que a gente cita ele, e ponto begin. Isso aqui é uma coisa que tem a ver com a banda de transmissão dos conectores USB, então a gente usa isso aqui como padrão, não tem necessidade de entender o porquê. Mas a gente vai colocar o seguinte: serial begin 9600. Isso aqui é a inicialização do nosso serial. Então, é só literalmente vocês escreverem isso, serial, em letra maiúscula, isso é importante, ponto begin 9600. Aqui ele já vai ser inicializado para a gente poder usar. Dentro do código, o que a gente tem que fazer? Só sabendo, todo mundo conseguiu? Tá escrevendo o código, já tá nessa parte aqui comigo? Que agora eu vou explicar a parte de C que eu acho que vocês precisam
prestar um pouco de atenção. Ok, então a gente vai criar a nossa variável de leitura. Eu vou colocar o mesmo nome de leitura. E a gente vai usar agora a nossa... Eu vou colocar primeiro ela, depois eu vou escrever o que ela faz, então. Agora a gente vai ter que associar ela à nossa porta analógica de leitura. Então a gente vai escrever o seguinte, leitura igual, e a gente vai usar a função analog read. É a mesma coisa do digital read, só que agora a gente está na porta analógica, então a gente escreve analog read. E a 0. Pronto, agora a gente já tem o valor que está sendo lido na nossa porta analógica. Só lembrando, né, vou até colocar aqui no comentário. Quando a gente está com 5 volts, a gente tem um valor aproximadamente, a gente vai ter um valor de 1023. Já quando a gente está próximo de 0 volts, a gente vai ter um valor de 0, sendo escrito nessa variável leitura. E qualquer valor entre 0 e 1023 vai ser proporcional, então, entre 0 e... qualquer valor entre 0 e 5 volts vai ser proporcional a 0 e 1023. Ou seja, se você estiver ali com 2,5 volts, você vai estar com a metade de 1023, 512. Então, a gente já pode testar, só que para a gente saber quanto que essa variável está medindo, a gente vai escrever ela no serial. Então, a gente vai escrever o seguinte, serial, ponto, que é o serial, como a gente chama ele, ponto print. Escrever serial ponto print e colocar aqui dentro leitura, que é o que a gente vai querer tá escrevendo, vai funcionar. Ele vai começar a printar no serial o valor de leitura a cada vez que esse loop for rodado. Só que a gente não quer, só que ele vai ficar confuso, então a gente vai escrever ln depois do print ln tudo junto, é para ele pular uma linha no nosso monitor serial. Todo mundo conseguiu escrever esse código aqui? Tudo bem. Então agora quando a gente inicializar a simulação aqui embaixo, quando você clicar aqui no monitor serial, ele vai começar a mostrar esse valor para a gente, ó. Como você pode ver, o valor está sendo atualizado a todo momento, então ele vai ficar pulando linha e escrevendo o valor dele toda hora. Como você pode ver, ele está em 368 agora. Se eu começar a puxar ele aqui para baixo, ele vai começar a se aproximar de 0 volts, e ele vai começar a se aproximar de 0. Quando eu começo a subir ele gradualmente, ele vai chegando perto dos 1024, 1023, aliás, que eu falei. Essa aqui é basicamente o funcionamento da nossa porta analógica. Ele vai ler essa variação. Isso daqui é a variação do potenciômetro. Essa variação a gente consegue medir em todos os outros sensores e a gente pode usar, então, essa variável de leitura para associar a qualquer tipo de variação. Uma coisa legal que eu acho que é legal comentar aqui com vocês é esse monitor gráfico aqui. Quando você tem uma variável, ele consegue plotar o gráfico no tempo dela. Então, aqui no potenciômetro não vai fazer muito sentido isso. Mas quando você tem um sensor que varia de algum jeito específico, assim, você consegue medir essa variação e até plotar um gráfico aqui no monitor serial. Como você pode ver, eu estou girando ele aqui de um lado para o outro, ele vai desenhando o gráfico dessa variável minha. Isso aqui é bem útil para quando você tem um sensor que está variando, você quer olhar, observar essa variação dele. Surge alguma dúvida aqui com relação ao analog read? Beleza. Eu vou explicar uma outra função aqui do Arduino, que é muito útil, que é a função map. A função map, ela é muito útil quando a gente está tratando de variáveis analógicas, porque ela serve para você fazer como se fosse uma regra de 3 com esse valor de leitura. Digamos que eu estou querendo ler uma variável que eu queira que ela varie igual isso aqui, só que de 0 a 100. Em vez de variar
de 0 a 1023. Eu posso usar essa função map aqui para mudar o valor da leitura. Como é que ela funciona? É bem simples, na verdade. Ó, a gente vai ter a primeira coisa, a gente vai colocar aqui a variável que a gente quer mudar, com leitura. Aí outra coisa, a gente tem que associar uma outra variável a ela. A gente pode associar propriamente a leitura, mas eu vou colocar... eu vou associar ela mesmo. Calma aí, rapidinho. Eu só vou colocar ela antes do serial. Então, o que a gente vai fazer? Leitura igual, e agora a gente vai usar essa função. A map, ela vai fazer o seguinte. Leitura, que é a variável que a gente vai estar mudando, que a gente está tendo como referência. Aqui a gente vai escrever o nosso novo referencial. Como antes ela era de 0 a 1023, agora digamos que eu queria fazer ela de 0 a 100. Então eu escrevo aqui 0 e vírgula 100, que é o mínimo e o nosso máximo. E daí depois a referência dela antiga, ou seja, o quanto ela variava antes. Ela variava de 0 até 1023. Certo? Não, aliás, perdão. É ao contrário. A gente escreve o primeiro, o quanto ela variava antes e o quanto a gente quer que ela varie agora. Ou seja, ela variava de 0 a 1023 e agora eu quero que ela varie de 0 a 100. Isso vai fazer com que a leitura mude seu valor e se encaixe agora, fazendo uma regrinha de 3 bem simples, entre 0 a 1023 e 0 a 100. O que acontece agora? O que a gente tinha antes, que era uma variável que variava de 0 até 1023, agora ela está variando de 0 a 100, entendeu? É bem simples isso, é só que assim, isso é muito útil para quando a gente está usando os valores analógicos. Eu poderia usar uma porta PWM como analog bridge? Não, você não pode usar a porta PWM. A porta PWM ela é de saída analógica. As únicas leituras analógicas que você pode fazer são aqui no analog ring. Não, no analog in. Tá, todo mundo entendeu também essa função map aqui? Fez sentido? Tem mais alguma pergunta aí que eu tenho esquecido? Acho que não, né? Tá, são 8h40. Como vai até as 9, eu acho que eu vou sugerir agora um mix desses dois circuitos aqui que a gente tem. O de piscar o LED e o nosso analógico. O que eu quero que vocês façam é bem até que simples, mas vamos ver se vocês conseguem pensar em como é que vocês vão fazer isso. Agora que a gente tem a nossa leitura analógica do potenciômetro, eu quero que vocês criem um programa que vai acender um LED quando o potenciômetro está abaixo da metade e ele acenda outro LED quando o potenciômetro está acima da metade. Isso vai custar só alguns ifs e elses ali, mas vocês vão ter que entender agora a nossa variável de leitura do potenciômetro. Então é o seguinte, quando ele está abaixo da metade, ele vai estar acendendo um LED, e quando ele está acima da metade, ele acende o outro. Vocês entenderam? Já pensaram mais ou menos como é que vocês vão fazer? Beleza, então façam aí e podem surgir dúvida, pode falar aí no chat, ou abrir o microfone, fica à vontade.
E aí, surgiu alguma dúvida aí em vocês? Se alguém já tiver conseguido fazer, pode mandar no chat também, pra gente aí ter essa noção. Eu acho que aqui vocês não precisam usar aquela função de map que eu falei. Ah, função serial? Ok, vou até compartilhar aqui para te explicar melhor. A função serial aqui no meu código é o seguinte, você inicializa ela. Você está conseguindo ver, só para saber? Beleza. Você inicializa ela aqui ó, no setup com esse 9600, serial.begin 9600. O que ela faz, ela basicamente vai pegar os valores que a gente está lendo, que tá sendo reproduzido aqui dentro do código, por exemplo, o nosso valor de leitura, né, que está lendo a porta analógica, e ela vai poder mostrar qual que é esse valor, quanto que ele vale aqui no nosso monitor serial. Então a gente coloca ele aqui para printar o nosso valor de leitura e o valor que essa variável leitura vai estar aparecendo aqui para a gente. Isso serve para a gente poder ter esse controle, porque se eu não tivesse o monitor serial enquanto eu estou aqui no nosso código, eu não sei quanto é que a leitura vale, entendeu? Eu não sei se ele está funcionando e tudo mais. Então a gente usa o monitor serial aqui para a gente poder ter a noção do quanto que ele está variando durante nosso código. Beleza. Vou até deixar aqui o meu código aberto caso alguém ainda precise tirar alguma dúvida. E daqui a pouco a gente vai voltar. Quem já tiver conseguindo fazer pode mandar aí no chat, fique à vontade. Isso, o serial begin serve para inicializar ele mesmo. Quando você não usa ele, ele basicamente não funciona ou ele printa coisas que não tem sentido nenhum. Ele vai começar a aparecer uns valores aleatórios ali. E aí, pessoal, como é que tá? Quem tá tentando aí, tá tendo dificuldade ou já tem uma noção de como tá fazendo e só falta terminar mesmo? Como é que tá? Manda um chat aí, por favor. Feito. Tá.
Daqui a pouco eu vou fazer o gabarito aqui e a gente tira as dúvidas. Ó, eu vou também dar uma dica aí para vocês. O que que dá para você fazer, né, para você conseguir? A gente vai querer que ele ligue o nosso LED se o valor estiver acima da metade do nosso valor analógico. Nosso valor analógico é 1023, né? Então, se ele tiver acima de 512 ou 501,5, não, 512 porque ele é int, então ele vai ser inteiro. É, Se ele for acima de 512, ele liga um LED e desliga o outro, e caso contrário, ele inverte esses LEDs. Então é mais ou menos essa lógica que a gente tem que seguir. Só que aí se a gente estiver usando o map, aí esse 512 na verdade é 50, que é a metade, né? Então, dependendo de se você vai usar o map ou não no seu código. Ou colocar antes do map, né? Ou depois, depende. Tá, acho que já deu um tempo bem bom de alguns fazerem, alguns não. Então, mesmo assim, eu vou apresentar o gabarito aqui. Então, apresentar minha tela. Peraí. Tá. A gente tinha parado aqui, certo? O Alan perguntou ali no Tinkercad, eles têm os datasheets dos componentes? Eu acho que eles não têm datasheet, mas tem as pinagens meio explicadas por cima, assim, quando você coloca o mouse em cima do pino, ele explica o que que cada um faz, mas datasheet acho que não tem, não. Tá, a gente estava aqui. Então, a gente quer usar dois LEDs, então primeiro eu vou colocar os LEDs aqui dentro do nosso circuito, né? Então, eu vou colocar um aqui. Opa, vai. Tá. Um aqui e outro aqui do lado dele. Vou pegar um resistor, né, que nem a gente fez antes. Vou ligar aqui no negativo. Mudar o valor dele para 330 ohms, né, que é o que a gente usa um pouco. Vou copiar ele e colocar no negativo do outro também. Certo? E aqui agora eu vou precisar puxar duas saídas digitais, quer dizer, para a gente falar para os LEDs acender. Então eu vou puxar dois para o primeiro, né? Pode ser qualquer uma delas, e a 4 para o segundo. Vou colocar uma de cada cor aqui, tá bonitinho. Tá, acho que as conexões são essas, né? Agora a gente só tem que fazer a tarefa que a gente quer fazer. Então aqui, eu vou dar um define, vou escrever LED A, vai ser o 2, né? Aí, deixa eu dar o zoom, peraí. E aí um define LED B, ele é o 4. Então aqui dentro do setup eu vou configurar os dois, né, com esses dois pinos como saída, né? O pino desse LED como saída. Então é pin mode, LED A output, né? E a mesma coisa com o B. Então vou copiar aqui e colar.
escrevendo B. Beleza. Aí aqui, agora a gente quer fazer a parte dele detectar a metade, né? Um vai ficar aceso numa metade e o outro vai alternar se eu for para outra metade do potenciômetro. Então, como eu vou escrever aqui para ele acender ou apagar depois do leitura igual a map aqui, então os valores que a minha leitura vai ter é entre 0 e 100. Então a minha metade é 50. Então o parâmetro que eu vou usar no if vai ser 50, entendeu? Então vamos colocar lá if, então se a leitura for menor que 50, essa é a primeira condição. Eu vou querer que faça o quê? Eu vou querer que o primeiro acenda e o segundo fique desligado. Então, digital write no LED A vai ser high, ligado. E o outro, digital write LED B, low. Então isso vai fazer com que, se ele tiver menor que 50, ele vai ficar um ligado, outro desligado. Só que aí, opa, eu coloquei colchetes aqui, né? Chaves, sem querer. Faltou o shift. Aí aqui agora, se ele não for menor que 50, ele vai ser maior que 50, né? Então a gente pode colocar um else, né? Sem especificar, porque o valor vai estar entre 0 e 100 mesmo. Então, agora, aqui nesse outro caso, eu quero que ele faça o contrário. Então eu vou copiar e vou trocar o high por low. Então pronto, a princípio, né, aqui é para funcionar o código. Né, se eu conectei tudo certinho, vamos testar. Ó, aqui está em 56, né, que está nessa metade aqui da esquerda. Mas se eu voltar, o outro apagou e o da esquerda acendeu. E é basicamente isso. É bem tranquilo, tem mais essa parte do if, do else mesmo, que é uma questão de programação. Mas é bem tranquilo. Todo mundo conseguiu entender? Alguma dúvida? Beleza. Quais foram as dificuldades aí para quem teve? Tipo, foi mais na montagem ou no código? Tal do Matheus não deu certo. Deixa eu pensar. O que pode ter dado o seu erro no código? Mas ele avisou que é um erro no código, é isso? O seu... Qual o erro? Tem como vocês, sei lá, copiar e colar o código, o que está escrito no erro? X foi tudo. A gente vai pegando aos poucos. Depois fica tranquilo. Tá. Tá, é o seguinte, o que você fez foi que você colocou o if e o else antes das outras coisas que a gente colocou no loop, sabe? Então, você está vendo que ali no if, você fez uma condição assim, se a leitura for maior que 50. Só que você só declarou que a variável leitura existe depois disso. Então, você tem que declarar que essa variável existe e fazer o map dela antes de você analisar as condições. Então, esse if e esse else tem que vir ali depois do map, depois da linha do leitura igual a map. Ou seja, isso aqui tem que vir primeiro dos if e do else, entendeu? Tenta fazer isso e ver se dá certo. Ele deve estar dando um erro que, tipo, a variável leitura não existe, não foi declarada, inicializada, alguma coisa assim. Acho que era só isso mesmo, né? Sua montagem deve estar certa. Era só essa questão do código. E acho que é isso por hoje, então, pessoal. Já está dando 9 horas. Deu para explicar bastante
Acho que deu para explicar bem aí a parte de saída e entrada digital e a leitura analógica, né? A gente vai deixar para depois explicar como é que a gente envia um dado analógico, né? Que ele tem a questão do PWM lá, que é mais uma questão conceitual, assim. Mas por hoje é isso. Algum comentário, alguma sugestão, dúvida? Tranquilo? Então, gente, esse básico aqui, ele serve para vocês fazerem, bom, praticamente a maioria dos programas que vocês mais simples aí. O que a gente vai ensinar no próximo dia de mini curso, vai ser vocês a usarem alguns tipos de sensores e alguns periféricos que a gente tem, né? Tipo o teclado matricial, a gente vai ensinar, a gente vai aplicar algumas bibliotecas, a gente vai ensinar o sensor de distância, né? Então, a gente vai ensinar mais esses outros itens que a gente pode usar junto com o próximo dia é dia 13, né? Tô certo? Sim, é na próxima quinta-feira. Essa quinta-feira, no caso. Mas então é isso aí, pessoal. E Perguntaram ali sobre se vocês vão ter acesso a essa aula. Sim, a gente vai cortar pegar esse vídeo agora, editar ele, e acho que na próxima semana, talvez, a gente já começa a upar ele no YouTube do Ramo. Aí você já tem acesso a ela. Certo? Mais alguma dúvida? Próxima aula vai ser quinta? Sim. Quinta-feira, dia 13. Mesmo horário. Bom, se não tem mais dúvida, eu acho que a gente pode finalizar. Léo, João, vocês querem falar mais alguma coisa? eu não preciso, acho que não tem mais nada para falar. Só venham quinta que vai ser legal também, que vai ter uns componentes bem massa de trabalhar. Isso. É Aí isso aí. o Gabriel mandou o canal do Ramo ali. Aí acessem lá, pessoal. Beleza, pessoal. Até quinta, então. Beleza, valeu, pessoal. Valeu, até Até quinta. quinta-feira.